Bom, pessoal, dando continuidade, vamos para a parte 2 da lista, que são as questões do Enem, certo? Todas as questões baseadas nos fenômenos da ótica. Questão número 11. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes aparecem tridimensionais, baseadas na utilização do óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento do óculos 3D ocorre por meio do fenômeno da ondulatória de... Pessoal, aqui é para você poupar tempo, né? Óculos 3D. Como é que ele funciona? Está aqui a onda tridimensional, a onda de luz, uma onda eletromagnética. Quando ela atravessa o óculos 3D, esse óculos ele possui um filtro, que é chamado filtro de polarização, onde ele vai restringir o movimento da onda em apenas uma direção, focando e dando nitidez àquela direção da filmagem do filme. Tá? Até ficou redundante, filmagem do filme. Mas é basicamente isso. Então, toda vez que você olhar, você vê na questão óculos 3D, você já sabe, óculos 3D, óculos transitions, é o fenômeno da polarização, é um filtro de polarização. Tudo bem? Próxima questão. Em 2012, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustrado nas figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa, muito maior do que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Qual fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Pessoal, vamos fazer aqui um desenho aqui meio tosco para a gente entender aqui basicamente o que está acontecendo. Então aqui você tem uma garrafa, essa garrafa está presa ao telhado, né? Opa. Então parte dela está dentro da casa e parte está no telhado. Aí você coloca a água aqui. O que está acontecendo aqui? Os raios de luz estão chegando, então diversos raios de luz estão chegando. Esses raios, o objetivo desse experimento, né, é que esses raios de luz eles consigam entrar dentro da casa e iluminar a casa, reduzindo o consumo de energia. Para que esses raios eles atravessem a garrafa, existe um fenômeno físico, tá? Que é o fenômeno da refração. Lembra, refração é quando a luz atravessa de um meio para o outro. No caso, está atravessando do ar para a água, para o ar novamente. Tá? Então, não poderia ser difração, né? Lembra, não vai cair difração como conceito. Não pode ser absorção, porque a luz, o objetivo é que essa luz entre na casa e não seja absorvida. Não é polarização, porque a garrafa não é um filtro de polarização, ela é transparente. Não é reflexão, porque a luz ela tem que entrar e não ser impedida de entrar. Então a resposta, a letra é refração, porque a luz ela atravessa a garrafa e entra dentro da casa. Vamos lá, questão 13. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando... Deixa eu voltar aqui. Chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma,
A certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com as águas calmas no escuro. Qual fenômeno óptico, segundo os pesquisadores, provocou a Fata Morgana? Pessoal, vamos lá. Aqui na questão, ele te deu dois fenômenos. O fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. Então aqui, ó, nós temos reflexão. E quando ele fala que ela foi desviada, nós temos a refração. Ou seja, a luz ela atravessou esta camada de ar e foi desviada, tá? Ou seja, tu tem a luz refletida na água e tu tem a luz sendo desviada pelo ar. Qual é desses dois fenômenos que ocasionou a Fata Morgana, ou seja, essa miragem? Pessoal, a miragem ela só acontece porque a luz ela sofre esse desvio na camada de ar. Então, quando você tem uma diferença de temperatura entre camadas de ar, essas camadas se tornam como se fossem dois meios, como se fosse o ar e a água, por exemplo. E aí, quando a luz atravessa por essas camadas, né? Então, você tem aqui uma camada de ar fria, perto da água gelada, né? E aí você vai ter uma camada de ar um pouco mais quente. Não chega a ser muito quente, né? Porque você está em um ambiente muito frio. Mas em comparação com a camada de ar de baixo, essa aqui ela é um pouco mais quente. Quando a luz ela bate nessa camada, ela vai sofrer um desvio por conta da diferença de densidade. O ar quente é mais leve, o ar frio é mais pesado. E por conta disso, essa luz ela sofre um desvio. Esse desvio ele vai bater então na água. E aí essa luz que já foi desviada, depois de bater na água, ela vai para o observador. E aí o observador então vai ver essa miragem, tá? Esse desvio que acontece aqui, ó, ele que ocasiona a miragem ou a ilusão de ótica. É o mesmo fenômeno que acontece quando você está viajando de carro e aí você vê aquela água no meio da pista, tá? Aquela água ali é uma miragem proporcionada pela refração, tá? Da luz por conta das camadas de ar. Tudo bem? Então a resposta aqui seria refração. A reflexão ela não causa o fenômeno, ela propicia que você possa ver o fenômeno, mas ela não causa o fenômeno. Quem causa o fenômeno, quem provoca o fenômeno é a refração. A reflexão ela só faz com que você veja o fenômeno acontecer. Tudo bem? E vamos para a última questão. Como funciona a tela de cristal líquido? Tá? Então, pessoal, já estou um pouco cansado aqui, vou deixar para você ler essa questão. E ele fala o seguinte: o funcionamento do LCD indica o fenômeno ondulatório de... Pessoal, para ser bem rápido, quando você tem uma questão dessa que o texto é um pouco grande, você pega as palavras-chave. E aqui, as palavras-chave está aqui, ó. Quando submetido à corrente elétrica, o cristal líquido transparente torna-se opaco. Isso aqui é a parte-chave do texto. O que é uma tela de LCD? É como se fosse um sanduíche formado por duas finas camadas de vidro e dentro, né, no meio dessas camadas de vidro transparente, você tem então os cristais, tá? Que são chamados cristais líquidos. Esses cristais, quando estão em contato com a corrente elétrica, eles se alinham, como ele fala na questão, eles sofrem um alinhamento. E esse alinhamento torna os cristais transparentes, está faltando um N aqui, tá não, em cristais opacos, né? O professor já está cansado aqui, não sabe nem mais escrever. Ou seja, você tem uma lente transparente transformando em uma lente opaca. Se você lembrar
dos óculos transitions, aquele óculos que é um óculos de grau, e quando você está no sol ele fica um óculos escuro, né, um óculos de sol, você pode associar o LCD a esse óculos, é a mesma coisa. E se você lembrar, o fenômeno que faz com que a luz seja filtrada, quando passa por um filtro, né, por uma camada de vidro com cristais líquidos, ou também um óculos 3D ou um óculos transition, é a polarização, letra E. Tudo bem? E o que faz a gente conseguir acertar essa questão é justamente essa informação aqui, ó, que é um objeto transparente que se torna opaco. Tá? Isso aí só acontece porque provavelmente esse material é um filtro de polarização. E aqui a gente encerra então a parte 2. Espero que vocês façam uma boa prova. Tchau, até a próxima.